noite, estamos mais uma vez nos estúdios do Popótamo para gravar hoje o nosso 18º episódio. Eu sou o João Ranum. E eu sou a Dani Textor. E antes da gente apresentar os nossos ilustríssimos convidados de hoje, que eu nem acredito que estão aqui, a gente vai pedir para você se inscrever no canal, clicar, dar o seu like. E quem tá aqui hoje, João? Com a dupla de peso que finalmente deu certo de estar aqui com a gente, né? Com o João Gondim, fundador da Iuno Finanças Pessoais e do método Mevem, que ele vai explicar para nós o que é, que ensina como vender, mais usando as técnicas de neuromarketing e a PNL. Lembrando também que ele é vocalista da banda Bad Behavior, da qual o senhor faz parte. Da qual eu estou fazendo parte, e jogador, digamos, semi-profissional do LoL. Fiquei sabendo. Você colocou sabendo. Meu Deus do céu! Tá registrado. Cara... Tipo assim, nerd, né? Sou um pouco nerd. Gosto do Darth Vader. Bom, Star Wars. De super-herói. Marvel, DC. Sou mais da DC. Da DC? Eu acho mais sério, mais... né? Pegada do Batman, né? Sou fã também. Estamos também com a Raquel Nuevo, que ela é terapeuta integrativa e trabalha com a reprogramação mental e técnicas de PNL também. Confere? Confere, 100%. Que legal. Agora me conta, da onde que formou essa dupla? Como é que vocês apareceram no mundo juntos aqui? A Raquel, ela era franqueada do Instituto Você, que é um instituto que trabalha com autoconhecimento voltado para PNL. E eu tive um quadro de depressão profunda, se não me engano, em 2015. Eu passei por uma fase bem difícil no final do ano. E aí uma prima minha que já tinha feito, Dani também, que já tinha feito treinamento, falou, por que você não faz? Na época, eu falei, por que não? Né? Vou fazer. E eu já tinha o hábito de estudar neurociência aplicada à tomada de decisões. Né? Eu já conhecia o neuromarketing nessa época. E aí eu fiz o treinamento, do qual a Raquel era treinadora, né? Foi o 78, tem um tempinho já. Fiz o treinamento e nesse treinamento eu conheci a Raquel, que era treinadora, conheci o meu atual sócio da Iuno, que é de finanças pessoais, né? Que é o Maurício Vono, que era da equipe de treinamento da Raquel. Equipe esta que eu viria fazer parte, acho que 1 ano ou 2 anos depois. E todos os treinamentos, acho que a grande maioria deles eu fiz voltado para a PNL. Quem era treinador era a Raquel. Então, boa parte do que hoje eu passo para as pessoas em PNL e boa parte eu aprendi com essa pessoa aí. Então, você participou da mentoria não, do curso onde ela ministrava. Da imersão, né? É uma imersão, né? É uma imersão. Né? E aí depois você puxou ela pro seu time. Sim, hoje eu tenho a honra de tê-la na equipe do Mevem, né? Inclusive a imersão, ela faz parte da equipe. O Mevem, ele é muito mais voltado para a parte comercial, né? Então, você tem muito de autoconhecimento, é impossível você falar de vendas se você não se conhece, a gente vai aprofundar disso, imagino eu. Mas toda essa parte de autoconhecimento veio e começou através da Raquel. Quando eu conheci a PNL, ela era a instrutora da maior parte dos treinamentos. E você, Raquel, como é que foi parar no mundo do PNL? Olha que interessante, né? Eu tinha um relacionamento e um belo dia, depois de uma briga, acho que quase ninguém passou por isso na vida. Eu tenho a minha crença em Deus e eu fiz uma oração pedindo um direcionamento, que eu não aguentava mais viver daquela forma, com briga e assim por diante. A gente era muito parecido, então imagina. Parecido chocava bastante, né? Espelho. E aí foi bem numa hora que surgiu para mim iniciar nessa caminhada do autoconhecimento através da Dale Carnegie. Isso em 2005. Então, eu caminhei lá dentro enquanto consultora, depois enquanto treinadora. Em 2008, quando eu ia assumir como treinadora, eu conheci o Instituto Você. Vivenciei, me apaixonei. Fiquei 2 anos lá enquanto equipe e 10 anos enquanto franqueada. Então, você vê que é interessante isso, né? Porque a partir de uma dor, que às vezes a gente acha que a dor, inicialmente, na nossa cultura, é algo ruim, sim, e não necessariamente é algo ruim, né? Às vezes ela está apenas falando assim, oi, vamos seguir um caminho diferente? Talvez esse caminho que você está seguindo não é o melhor para você. E foi através dessa dor que eu mergulhei no autoconhecimento. E assim, não entrando em mérito de idade, mas isso tem mais ou menos quanto tempo? Você deve ter sido uma das primeiras a mexer com essa parte de PNL aqui, né? Como é que foi para você enfrentar essas críticas? Uma coisa tão até então desconhecida.
Você teve muitas dificuldades nesse caminho? As pessoas falavam que não ia dar certo? Como é que foi? Sim, muito. Isso há 12, 13, 14, 15, 16 anos atrás. E assim, existia um tabu, inclusive da PNL, como algo manipulativo. Hoje ainda algumas pessoas que não conhecem a PNL, pode ser que tenham alguma crença sobre isso. As pessoas que conhecem sabem que não tem nada a ver. Mas pensa 16 anos atrás, né? Muito maior. Então, e quando a gente vivencia realmente o processo, que foi o que aconteceu, a gente percebe que isso não passa realmente de crenças e distorções. Mas até você passar por esse lugar, por isso a importância do autoconhecimento, senão você não sustenta isso. Você não consegue ficar. Verdade. Se você não trabalhar as suas questões, trabalhar o que isso impacta em você, porque vai impactar, não tem como, até para você trabalhar sobre si. Né? Ninguém direciona ninguém, querendo ou não, a vida de autoconhecimento e treinamento é um eterno nortear. O João está lá fazendo todo esse trabalho maravilhoso, norteando as pessoas. Se ele não conhecesse o caminho, não tinha como ele nortear e direcionar. Legal. Então, é muito isso. Eu passei pelo processo aprendendo, a gente brinca que é trocar o pneu do carro com o carro em movimento, mais ou menos por aí. Só que, se você continua, você consegue fazer esse processo, às vezes sentindo um pouquinho mais de dor, porque você continua nesse caminho. Eu quis mergulhar primeiro antes de aprender, então eu aprendi fazendo. Então, doeu um pouquinho mais. Só que fez parte do meu processo. Né? Pode aprender das duas formas, caminhar das duas formas. Que legal. Aproveitando esse gancho de dificuldades, para a nossa realidade médica, a gente identifica que antigamente nós tínhamos uma demanda muito alta do nosso serviço de prestação de serviço médico. Então, assim, um médico, por mais que ele fosse arrogante, que ele tratasse mal o seu paciente, o paciente retornava porque não tinha outras opções, né? E aí, aproveitando para entrar nessa pauta de vendas, João, me ensina a vender a maçã? Que legal. Ele começou com a frase que eu começo o treinamento, né? Me venda essa maçã, daí o nome do treinamento, né? A questão é a seguinte, quando a gente fala de venda, né? Eu costumo dizer que ela vem, imaginando que eu sou o vendedor e você é o paciente, vamos chamar assim. Ela vem daqui para lá. Então, a venda é sobre o produto, é sobre o vendedor. A própria imersão, eu falo que comercialmente tem uma copy, né, muito interessante, mas ela de fato é verdadeira. A ideia da imersão, ela diz o seguinte: me vem como se tornar o pior vendedor do mundo. Porque a ideia do processo comercial, a alta eficiência do processo comercial, ela não acontece na venda propriamente dita, mas nos motivos que levam a pessoa a comprar. Então, a ideia de você trazer a PNL, trazer o neuromarketing, trazer o estudo do indivíduo, é entender quais são os motivos que levam a pessoa a tomar uma decisão de compra. Não se trata do quão bom é o seu produto, de quão incrível é a sua técnica, de quão maravilhoso se é importado o equipamento, se não é. A questão é que todo mundo que procura uma solução, ele procura para sanar uma dor. A decisão de compra vem da solução da dor e não do quão maravilhoso é o seu produto. Por isso que eu falo que o método ele vem muito na contramão. Talvez eu esteja hoje sofrendo parte do que a Raquel sofreu quando a PNL ainda era um nenenzinho há 16 anos atrás. Quando você começa a dizer, cara, tá vendo esse negócio de técnica de venda, de spin selling, de uma série de outras metodologias que vão abordar a venda propriamente dita, tá vendo isso? Então, você não vai chegar na alta performance se você trabalhar isso. Né? Existe um mundo incrível quando você começa a perceber o que leva uma pessoa a comprar de você. E quando aquela frase, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Hoje, você não tem mais espaço, ou o espaço vem sendo reduzido para aqueles médicos e aqueles profissionais que não tratam a pessoa com respeito, não ouvem de fato o que aquela pessoa está trazendo, né? Que é boletar. A gente chama muito isso no mercado financeiro, né? Você tem que boletar. Então, a gente percebe isso. Quando você começa a observar que as pessoas que têm uma alta taxa de fechamento, elas entendem muito mais do outro do que do produto que vende, aí a mágica acontece. Daí a fusão da PNL com venda. Acho muito interessante. Esses dias eu ouvi uma frase que nós éramos acostumados a correr atrás do paciente, né? Mas não adianta, o paciente vai estar na frente, o olho dele vai estar para frente, então ele não vai te enxergar, né? Nós temos que aprender a atrair essas pessoas para nós. E Raquel, eu te pergunto, o que seria vender para você? Vender é se interessar verdadeiramente
Pela necessidade do outro. Então, por isso que o João traz de uma forma brilhante que não é o produto em si. O produto pode ser o melhor produto do mundo, mas se aquela pessoa não necessita desse produto, ela não vai comprar. Agora, ela não vai comprar assim, entre aspas, se a pessoa focar no produto. Mas se você focar na pessoa e perceber que o produto encaixa em algo que nem ela tem consciência em si naquele momento, mas você faz esse link, essa pessoa vai comprar. Por quê? Porque ela percebeu que você olhou realmente para aquela pessoa, você se interessou pela necessidade dela, então você conversou com esse lugar de dor, que talvez nem ela tinha consciência. Gente, tem muita coisa que a gente faz, e a gente faz no nível do inconsciente total, a gente replica, a gente defende crenças, tantas coisas, tantas situações e contextos, que se você parar e falar assim, mas por quê? A pessoa vai... E na imensa maioria das vezes, a pessoa não tem a noção da dor, né? Não. É um processo muito mais inconsciente. Por isso que é esse se interessar verdadeiramente, porque você leva a pessoa a tomar consciência. Uma vez que ela tomou consciência, aí acabou, ela fala assim, tá bom, qual que é a solução? Não, e olha que interessante, a gente está falando em venda, mas assim, quer uma pessoa que tenha mais dor do que um paciente. Então, a gente não pode esquecer disso aí. Então, por mais que um paciente seja um paciente, ele é o nosso cliente. Então, nós temos que aprender técnicas para vender e alcançar essa pessoa, trazer para nós. E o que eu acho mais legal de técnicas de venda, digamos, não sei se é moderno isso aí, porque moderno para mim, que venho estudando até então, é ter essa intenção do encanto, né? Encantar o próximo e não apenas entregar um produto. Porque aqui a gente tem uma pessoa que nos procura, na maioria das vezes, com uma dor, ou uma dúvida, ou um desejo. Mas também tem aquele lado de que quando você trabalha já com uma, por exemplo, estética ou uma área mais supérflua, você tem que convencer a pessoa de uma necessidade que até então ela não sabia. Mas para mim também é uma dor da mesma forma, você não acha? Na verdade, tem uma distinção. Porque é o seguinte, tem um tratamento... A pessoa chegou até o João, né? E a pessoa está com a fratura exposta. Ela precisa, a dor é uma latente. necessidade. Porque existem... se a gente for entrar mais na parte técnica, né? Não sei se é o momento. Mas existem... A área do cérebro responsável pela tomada de decisão, ou pelo menos 93% das decisões que a gente toma, é o que o Daniel Kahneman, que é psicólogo, ganhador do Prêmio Nobel, de onde vem toda essa história, que sofreu a mesma coisa em 78, na década de 80, mais ou menos. Ele diz o seguinte, existe a dor que está ali no sistema límbico, que é emocional, e tem a dor que está ligada à fisiologia. Né? Quando a gente fala de dor fisiológica, é claro que ela é latente, você está vendo aquilo acontecer naquele momento, né? E não tem para onde correr. Mas o profissional que tem um procedimento eletivo, o próprio o dermatologista, né? O próprio dentista, que vai trabalhar com questões que podem... Que não tem uma dor física associada, ele pode sim desencadear esse processo de dor, ressaltar essa dor que a pessoa não conhecia e usar isso como pano de fundo para apresentar a solução dele. Por isso que eu falo, não é sobre vender, é sobre fazer o outro comprar. Parece, como eu falo, é a mesma moeda, só que são faces opostas. Nesse ponto eu quero chegar. As técnicas, elas se assemelham, não é? Mesmo o produto que você está vendendo para uma pessoa que tem uma dor física, uma dor emocional, você consegue usar a mesma metodologia para alcançar essa pessoa. É a mesma, mas o processo da dor física ela é muito mais simples. Sim. Né? Porque você vai... Então, o que você está sentindo? Eu acho que o processo de convencimento é diferente. Ele é mais rápido. Porque existe uma dor física, né? E ela tá gritando ali naquele momento. Então, a pessoa ela tem que decidir rápido. E olha que interessante. Eu acho que é justamente isso que falta para o médico. Porque se evoluiu muito para os profissionais que lidam com essa parte emocional, vamos colocar assim. Vamos pegar algumas especialidades, sei lá, a cirurgia plástica, a dermato, o odontólogo que mexe com a parte até de estética. O nutrólogo. Você pode ver que eles aprenderam essas técnicas de marketing, seja ele digital, físico, você chega no consultório, é um hub, né, na verdade, hoje em dia. Mas o profissional que lida com essa parte de dor, digamos, física, um ortopedista, que é a minha área, parece que ele parou no tempo, ele não consegue entender essa demanda do cliente em ter um atendimento especial. Porque nem é só sobre fratura. Porque quando a gente pega a minha área, por exemplo, tem muitas coisas que são eletivas, mas que, sabe, que não é da parte emocional, digamos assim. Seja ela uma lesão ligamentar, por exemplo. Então, tem técnicas que é o que eu quero aprender com vocês hoje, como que eu alcanço essa pessoa para trazer ela para
oferecer o nosso serviço, entendeu? Porque a gente acha que, não, é só a dor física ou é a parte estética. Então, dá para melhorar isso aí como profissional e como marqueteiro ali também. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estava dando hoje uma aula num instituto de odontologia sobre técnicas de venda, né? E eu estava dando o meu próprio exemplo. Eu tinha um diastema, para quem não sabe o que é o diastema, é uma separação entre 2 dentes, né? Entre o 11 e o 21. Então, são esses incisivos. Nunca tinha me incomodado. A vida inteira, gravava vídeo, falava, aparecia na televisão, nunca me incomodou. Um dia, um cliente meu, que é bucomaxilo, cuja esposa é ortodontista, virou para mim e falou assim, João, você grava tanto vídeo, cara, você aparece tanto. Esse diastema seu, cara, tira a credibilidade, dá um sorriso infantil. Parece que é um desleixo. Eu nunca tinha observado isso. Ou melhor, sabia que tinha um problema, mas nunca tinha me incomodado. A partir de então, eu comecei... Ele nunca tinha dado esse significado. Olha como a importância disso. Não sei se foi consciente, mas ela meteu uma técnica não ser boa, né? É aí que tá. Vou fazer o parênteses para depois concluir o raciocínio. Muitas pessoas têm isso de forma nata. A técnica que eu proponho, que eu apresento, não tem nada de novo. É só trazer para a consciência o que as pessoas de alta performance fazem de forma nata, né? Então, por exemplo, o Leandro ele virou e falou assim, João, cara, gera uma certa descredibilidade e tal. Tá. E eu comecei, toda vez que eu gravava um vídeo, eu observava, cara, tá estranho isso aqui. E eu comecei a reparar as pessoas que tinham o sorriso perfeito. O dente bonito, igual o da Dani. Perfeito, todo encaixado. Falei, cara, tá me incomodando. E aí, depois de um tempo, eu coloquei o aparelho, enfim, botei em Invisalign para corrigir isso. A questão é, quando uma pessoa vai na busca de uma solução, e complementando o que a Raquel havia dito, normalmente ela o faz pelo que ela racionaliza da dor, que a gente chama de necessidade. A minha necessidade era usar aparelho para juntar o dente. Mas qual era a minha dor? A visão que as pessoas poderiam ter e das oportunidades que eu poderia perder em função daquele distanciamento dos meus 2 dentes. Isso é trabalhar a dor. Agora, quando vem um profissional e vai falar de necessidade, ele se nivela no mesmo nível de todo mundo. Por quê? Todo ortodontista coloca aparelho. Todos eles vão resolver a mesma necessidade. Por outro lado, aquele profissional que chega no nível da dor, que é o significado daquela necessidade, aí ele se destaca. E aí ele, apresentando a solução como resposta para a dor, chega o que a gente chama no neuromarketing de decisão instintiva, inegociável e irretratável. Legal. Eu já vi achei muito legal. Como é que a gente... Uma técnica básica de vendas. Todos nós queremos paz na vida. Aí ele fala justamente a identificação de um problema, o aumento desse problema e a entrega da solução. Então, ela fez com você uma técnica perfeita, né? Ela identificou um problema e aí colocou ali uma história para você entender aquilo ali e aí vendeu a solução. A PNL chama isso de filtro. Então, o que ele fez foi um filtro muito bem instalado. E você vê que hora nenhuma ele falou, cara, então vamos fazer comigo o tratamento. Eu nem fiz com Vendeu sem vender. Né? E nem fez com ele. É isso que eu falei do se interessar verdadeiramente pelo outro. Então, naquele momento, ele não tinha essa técnica, não foi consciente. Eu conheço, inclusive, quem cuida de mim. Leandro. Você conhece o Leandro, pô. Conheço. Quem cuida também dos meus dentes. E assim, é tão interessante isso, porque ele tem essa questão natural dele de se interessar mesmo. Então, quando ele falou sobre aquilo que era uma crença dele, mas embasado em todo o profissional que ele é. Naquele momento, você vê que ele não tinha interesse de vender o tratamento para o João. Sim. Mas ele tinha interesse em mostrar para o João, com esse filtro, uma dor que o João até então não tinha consciência dela. Mas Legal. aí eu lhes pergunto, por exemplo, vou aplicar o exemplo aqui à minha área, ou a gente pode estender para várias, mas hoje eu trabalho muito com ginecologia regenerativa e eu proponho soluções, às vezes estéticas, para coisas que incomodam. E como que posso eu entrar em dar uma sugestão sem talvez ofender a pessoa? Porque, por exemplo... Dá um exemplo, amor. Não vou. Não nos cabe, mas, por exemplo, vamos dar o exemplo da dermato. Você não tem queixo, seu queixo é muito para trás. Então, assim, a pessoa pode se sentir ofendida. A história do nariz. Nossa, seu nariz não tá bonito. Seu nariz é torto. E aí a pessoa, talvez, ela nunca tenha pensado nisso.
E se ela não for terapeutizada ou se ela for facilmente ofensível, vamos dizer assim, ela vai se retrair ao invés de querer comprar, né? Ao invés de ter essa dor despertada. Então, como propor, como talvez, né? Ginecologista, imagina. Isso aqui, será que nunca te incomodou? Tem uma solução para isso aqui. Tá meio descaído? Tá meio desconjuntado? Olha, existem técnicas para isso, né? Mas a maioria delas se resume numa situação que é muito bela. Você não precisa afirmar nada. Pergunte. Essa é a ideia. E aí a gente, na própria imersão, eu ensino uma técnica chamada layer questioning, que é você perguntar em camadas, onde você vai aprofundando. Por exemplo, a pessoa chegou, sentou na sua frente. Aí você vira para ela, olha no olho dela e fala assim, olha, qual que é o sentimento que te dá na hora que você tá ali no momento de intimidade com o seu parceiro e você sente que Cara, isso é invasivo. Claro, se você chegar afirmando nesse nível de profundidade, ou já chegar com uma crença instalada, vai acontecer o que você trouxe. Qual que é a primeira pergunta que você pode fazer? Como eu posso te ajudar? E aí vamos para o próximo nível. A pessoa fala assim, olha, eu gostaria de arrumar isso, aquilo e tal. E você pergunta, por qual motivo? O que você sente observando esse quadro tal qual ele está? Pode valer para... ginecologia, dermatologia. Você vai usar o que a pessoa te trouxe. Você vai devolver com as mesmas palavras do que ela te trouxe. E ela mas vai aprofundando para entender o que ela sente nesse lugar, como ela se sente nesse lugar. Nós gostaríamos de entender uma forma de entrar em algo que a pessoa não sabe que ela tem. Como despertar essa dor. Talvez, por exemplo, uma coisa muito comum que depois que eu pergunto se não incomoda, por exemplo, clareamento íntimo. Entendeu? Nossa, realmente isso me incomoda. Mas não são todas as pacientes que eu me sinto confortável de perguntar se incomoda ou não. Por qual motivo você não se sente confortável com todas as pacientes? Por não conhecê-las e talvez não saber como que elas vão reagir. Ou talvez porque eu não sei vender. O que é necessário para que você, naquele processo, conheça a pessoa? Olha, ele tá aplicando PNL. E outra, às vezes você tá tão incomodada em não ser invasiva que você deixa de ajudar aquela pessoa. Eu vou confessar, a Dani tem uma síndrome de impostor que ela não consegue se identificar com o tamanho potencial que ela tem. O episódio não é sobre mim. Mas vai lá, continue. Adiante. Por favor, continue. Vamos adiante. Conclua seu raciocínio. Tô gostando. O ponto é... Você vai partir do seguinte pressuposto assim que você se deparar com o paciente. Eu não sei qual é a dor, nem ele sabe. E a melhor forma de você obter uma resposta é perguntando. A pessoa, ela vai te... Imagina que você está garimpando ouro. Você não chega, dá uma picaretada e encontra uma pepita enorme de ouro. Você vai procurando um veio. Então, à medida que você vai perguntando, a pessoa te traz uma resposta. E quando há atenção plena... naturalmente você sabe que pergunta fazer. Isso é que é o maior desafio. Porque a maioria das pessoas só estão em silêncio esperando o outro calar a boca para falar o que está com vontade de dizer. Por esse motivo, é tão importante a atenção plena. Eu falo que na própria imersão eu ensino em torno de 68 técnicas. Uma delas é a escuta ativa. E eu gosto de falar na própria imersão, essa eu domino muito bem, essa eu ainda preciso desenvolver e a que eu mais preciso desenvolver, que para mim é a mais difícil, é a escutativa. Que é você estar realmente aqui, meia hora, 40 minutos, totalmente dentro da conversa. Vai meditar. É uma excelente forma, inclusive, para você se escutar. Inclusive, o que a Raquel começou dizendo, o autoconhecimento, eu falo assim, você quer melhorar sua performance em vendas? Faça terapia. Porque quando você conhece mais sobre as próprias dores... Isso. Para mim é tirar de letra. Enquanto terapeuta, o que a gente mais faz é escutar. E o se interessar verdadeiramente vem desse lugar. Você consegue ter mais tranquilidade, empatia para perguntar sobre aquilo que você quer sugerir. Você vai trazer como pergunta. Você já ouviu falar, por exemplo, dessa questão do clareamento? Então, eu mesmo nunca ouvi falar sobre isso. E olha que legal, né? Muito interessante esse episódio ser justamente próximo ao anterior. Porque nós falamos o quê praticamente no episódio passado? De autoconhecimento. Isso para a construção de uma marca. Ou seja, não só para a construção de uma marca é importante se autoconhecer, mas assim como para você melhorar suas técnicas de venda, você tem que se autoconhecer também.
Porque eu acho que a melhor forma de você identificar as dores do próximo é você saber quais são as suas, né? E outras coisas que a gente falou também muito no episódio passado e nesse, que para você criar seu branding, toda a sua identidade, você tem que saber se comunicar. E um dos pilares mais importantes de saber comunicar é saber ouvir, que é o que a gente tá falando aqui. Cara, e a dificuldade pra mim. Falo demais. Imagina eu virar host de podcast, que eu tenho que ouvir. Perguntar. Ouvir com atenção. É muito desafiador, porque a gente vive num mundo, experimenta um mundo muito acelerado, de muita velocidade de informação. Quanto mais isso se exacerba, mais as pessoas voltam para as próprias demandas. Então, eu tô muito ansioso para falar de mim. E, consequentemente, se você senta ansioso para falar de si, falar do seu produto, o outro senta ansioso para falar dele. Não vai rolar. Eu falei essa frase hoje lá no treinamento que eu dei, foi assim, o pessoal achou engraçado. Sabe qual é a parte mais sexy do corpo humano? Não é o peito, não é a bunda, não é o abdômen travado, não é o braço sarado. Chama-se ouvido. Nada é mais sexy do que o ouvido. Inclusive, acontece muito... eu sei, não estou falando pelo que eu ouvi da Raquel, mas imagino que ela vai corroborar. É muito comum acontecer a transferência num atendimento de terapia. E contra-transferência. E contra-transferência. Porque você está tão plenamente atento ao outro que a pessoa começa a se envolver emocionalmente. Já aconteceu em situações, por exemplo, de clientes solteiras se interessarem pelo planejador. Pelo simples fato dele estar aqui, realmente atento ao que a pessoa está dizendo. Então, isso é muito eficiente para gerar essa conexão. Eu fala-se muito de rapport, né? Inclusive eu ensino algumas coisas na imersão, mas eu falo que a principal e mais eficiente técnica de rapport é ouvido e coração. Estar plenamente ouvindo alguém com atenção afetiva, emocional, empenhada ali, vai ter um resultado melhor do que qualquer outra técnica que você aprendeu. Explica para os nossos ouvintes Conta o pra que é o gente o que rapport. é a modulação. Peraí, modulação? O rapport. O rapport. Bom, acho que... Raquel, Vai lá. Eu vou falar porque eu tenho a minha visão do rapport. Porque, assim, não existe uma tradução literal para rapport. Né? Então, eu vou pedir para a Raquel falar a parte mais técnica e eu vou trazer o que seria a minha visão de rapport. O rapport, ele parte desse lugar de sintonia. Então, a gente sabe que existe esse lugar de comunicação e quanto mais o outro consegue se perceber em você, então, quanto mais o seu paciente consegue perceber que você realmente está inteiro ali, entregue para ele, é a hora que vai estabelecer essa sintonia que a gente chama de rapport. E aí existem várias maneiras para a gente fazer isso de forma realmente consciente, que é o que o João ensina muito bem, né, nesse curso. O rapport ele é uma palavra em francês que não tem tradução literal. Né? A gente traduz como conexão. Eu prefiro o termo sintonia que a Raquel trouxe. E eu costumo trazer como... O que é o rapport? É a capacidade que você tem de enxergar o mundo pelos olhos da pessoa na sua frente. Não seria a técnica de modulação? Existe uma outra técnica chamada modulação? Modelagem? Modelagem. Não, modulação. É porque o rapport eu ouvi falar justamente como modulação. É você identificar a dor do próximo e tentar... Bom, então às vezes eu me equivoquei. Existem técnicas, por exemplo, espelhamento é uma técnica de rapport. O rapport ele parte de um pressuposto muito básico, né, do ponto de vista fisiológico cerebral. Quando o principal instinto... O neurônio espelho, mais ou menos. Hã? Do neurônio espelho? Sim. Seria. Sim. Né? O principal instinto que o ser humano tem, né, que está ligado diretamente ali ao que a gente chama de cérebro reptiliano no neuromarketing, é o instinto de sobrevivência. Para estar seguro, ou melhor, para sobreviver, o princípio basilar é estar seguro. Poupar energia. Né? Então, eu preciso estar seguro, me sentir seguro, para entender que as minhas chances de continuar vivendo são maiores. Para que eu me sinta seguro, eu preciso estar envolto daquilo que eu conheço. Né? Então, quanto mais eu estou perto de coisas, de pessoas, de situações, de experiências que eu conheço, mais eu me sinto seguro, maior é a minha sensação de estar atendendo ao meu instinto de sobrevivência. O rapport é a demonstração para uma pessoa que está na sua frente de que você é similar a ela. E essa sensação de eu conheço o que está diante de mim traz a sensação de segurança e alinha ela nessa questão do instinto de sobrevivência. Porque quando você é capaz de demonstrar para a pessoa que você está verdadeiramente entregue, atento, ali ela começa a falar coisas que você nunca imaginou. A empatia, né? Empatia, né? Eu vejo muito isso, a gente
esses dias estava procurando vestido de festa, de casamento. E aí, achei muito interessante porque... geralmente, pessoas que vendem produtos com tickets elevados, elas entendem pelo menos um mínimo ali de vendas e de neuromarketing, né? Então, quando a gente entrou na loja, a pessoa perguntou, de onde vocês são? Ah, de Rio Verde, tal. Já morei em Rio Verde, tem assim de... Então, ela foi procurando um ponto em comum, Exatamente. que é o rapport, né? Exatamente. Dos pilares, um dos fundamentos. Exatamente. E eu falei, gente, que inteligente, né? Dani, Exatamente. e no nível do inconsciente, olha o que acontece com a gente. Assim, quando ela faz isso com você, dentro você compreende. Ora, se eu sou de Rio Verde, ela conhece Rio Verde, também é... Então, eu, entre aspas, no nível do inconsciente, posso confiar nela. Posso ouvi-la. Então, você fica mais aberta para poder escutar o que ela vai falar a partir de então. Eu acho interessante que eu fui parar nesse mundo, por mais que seja bem de forma superficial, estudar um pouquinho essas técnicas, porque eu vi o tanto que tem alguns colegas médicos que eles têm técnicas de vendas e outros não têm. Eu falo que eu sempre fui um péssimo vendedor, mas não do Mevem, um ruim mesmo. Ruim de verdade. Eu espero um dia aprender. E aí eu fui estudar o livro dos gatilhos mentais, do Cialdini. Claro, vocês pronunciam Cialdini, alguém fala Cialdini. Eu achei muito interessante justamente esses gatilhos mentais e aí eu consegui identificar o tanto que alguns colegas utilizam ele sem saber, né, de forma intuitiva. Por exemplo, esse aí é o da afeição, né? A pessoa se conecta com outra justamente por alguns pontos em comum. Então, você ensina um método que a pessoa ela pode aprender, treinar e executar isso aí. Sim, a ideia do método Me Vem, ele vai beber dessa fonte de que não existe um conhecimento oculto, assim, não tem um segredo. A questão é que pessoas de alta performance é um compilado de técnicas de forma programada para que você consiga desenvolver técnicas que pessoas que parece que... Sabe aquela pessoa que parece que nasceu sabendo fazer? Vou dar um exemplo. Meu sócio, Maurício Vono, que eu conheci no Instituto. Eu brinco que ele é a princesa do rapport. Eu falo que ele nem o príncipe, é a princesa. Porque todo mundo que senta para conversar com o Vono parece que, gente, dá uma vontade de falar da vida inteira para ele, porque ele tem características que ele não... que vem de berço, que ele aprendeu por questões N que aconteceu ao longo da vida, que passa a sensação pro outro que ele tá realmente atento. Sim. Vou De dar forma intuitiva. Exatamente. Vou dar um exemplo contrário. Esse que vos fala. A minha comunicação, a minha expressão facial, ela é muito estática durante a conversa. Então, eu fui desenvolvendo com o tempo a habilidade de fazer expressões faciais no momento de conversa. Vou dar um exemplo. Todos os primatas usam o arquear de sobrancelhas para demonstrar atenção. Ou seja, uma pessoa está falando com você, imagina que a Dani está me contando, você está me contando aqui a sua dificuldade de tirar as músicas da banda. Né? E eu tô assim, ó. É mesmo. Complicado, né? Difícil. Tá vendo que a minha comunicação tá completamente estática? O que o Vono, meu sócio, sempre fez, e eu comecei depois, eu fui perceber que tinha uma técnica por trás disso. Ele faz isso aqui, ó. São 3 coisas. Você vai arquear a sobrancelha, né? Vai somar isso, uma movimentação de afirmação leve com a cabeça e um semi-sorriso. Então, você tá me contando que teve dificuldade de tirar a música. Sério, cara? Me fala mais sobre isso. Esse movimento aqui, ele passa a sensação de atenção plena. Tem pessoas... E assim, por que eu discordo, não da Raquel, mas quando as pessoas falam que é manipulação? Não é manipulação. Você pode estar, na verdade, se manipulando, não ao outro, mas você está se conduzindo para ter o resultado que pessoas de alta performance já têm de forma nata. Mas se a gente olhar a palavra manipulação, também ela é bem distorcida. Porque o que é manipular? Lá no dicionário, o que significa a palavra manusear? Então, é porque nós temos um preconceito verdade. sobre essa palavra também. Porque nada mais é do que isso. Eu estou direcionando. Nós estamos conduzindo. Então, não tem nada de errado nisso. Mas nós entregamos um significado ali bem pejorativo, negativo da palavra. Muito interessante. Eu tinha deixado essa pauta para falar por último. Mas já aproveitando esse gancho, eu acho sim que na parte do médico ele tem que ter um cuidado.
Porque por mais que no cerne da palavra manipulação é guiar, a gente poderia muito mais usar a influência ao invés da manipulação. Por mais que sejam quase sinônimos, eu acho que tem uma diferença. Porque quando a gente lida com doenças, pessoa que está, às vezes, com um problema de saúde, ou que não tenha, que a gente vai identificar, é isso que eu queria perguntar para vocês. Como ultrapassar esse limite com muito cuidado entre manipulação e influência? Como eu posso fazer aquele cliente adquirir um procedimento, por exemplo, estético, que ele não precisava, ou seja, entre aspas, claro, né? Mas assim, não precisava, de fato, não precisava. Não entra na parte emocional. Mas eu quero influenciá-lo a comprar um produto meu que é aquele procedimento. Simples. Não é, vamos chamar de... Não é esse lugar de usar a autoridade, vamos assim colocar, não é desde que os dois ganhem. Esse é o termômetro. Ele ganha e você ganha, tá tudo certo. Não importa se tem alguém ali direcionando, né, guiando o processo, porque alguém vai guiar mesmo, e normalmente é quem detém ali mais o conhecimento, vai nortear. Isso é muito interessante porque a gente bate muito nessa tecla, porque a gente, se pegar alguns protocolos recentes, vamos pegar, por exemplo, profissionais da área da nutrologia. Então, assim, até que ponto a pessoa está vendendo algo que ela não tem um consenso científico, vamos colocar assim, mas se a pessoa acredita e eu acho que do bem dela, ela está querendo fazer o bem ao próximo, tá, ok. Tá ok. Tá ganha-ganha. Se o termômetro é esse. O outro, mas ele nem tinha... O João não tinha percebido com relação ao dente dele. Vamos trazer para esse lado. Ele não tinha percebido. Até então, não tinha incomodado hora nenhuma. Mas a partir do momento que aquele profissional da área deu uma sugestão ali através de um filtro, ele passou a perceber uma possibilidade que ele não tinha visto. E ele foi buscar. Porque essa parte que eu queria mais pro final, agora já vamos entrar. Agora que eu acho muito interessante. Porque vocês ensinam as pessoas a venderem. E todo grande poder exige grandes responsabilidades. Já dizia tio Ben. Já exige tio Ben. Então, assim, é perigoso também, né? Sim. Inclusive, na própria apostila da imersão, eu coloco assim: eu desejo que os bons profissionais dominem isso ao extremo e os maus profissionais jamais folhem essas páginas. Olha só, vamos pensar um pouquinho no profissional, no médico, né? Qual que é a principal habilidade do bom médico? Salvar vidas. Seu trabalho com clareamento íntimo. Seu trabalho com... Solucionar problemas. Solucionar problemas. Mas qual que é a habilidade? O que o médico é treinado para fazer? Para fazer um procedimento, ele entende de fisiologia, ele tem que ter mão para fazer uma cirurgia, etc. Quanto tempo vocês se dedicaram para se tornarem médicos? Né? Vamos pegar só a faculdade, 6 anos. Mais a especialização, 2 anos? 3. 9 anos. 4 anos. Então, já vamos falar de 10 anos ali só no exercício da medicina. E para passar no vestibular para virar médico? Vou falar que não fez nem cursinho. Foram 3 anos de ensino médio, já são 13 anos. Se você fez ensino médio, para você virar o médico que você é hoje, com uma especialidade, você estudou no mínimo 13 anos. Se você não inventou de ser neurocirurgião. Né? Agora, você passou horas em claro, sem dormir, gastou horrores de dinheiro para conseguir se especializar, para formar, etc. Mas você não passou um único dia aprendendo a fazer o outro comprar as suas horas em claro, o dinheiro que você gastou, os anos que você gastou investindo para poder virar um médico de qualidade. Ou seja, a principal habilidade do bom profissional é fazer os outros comprarem a ele. É fazer os outros comprarem as centenas de milhares de reais que ele investiu na formação, nas noites em claro. O mau profissional queria que nem ouvisse esse podcast. Mas o bom profissional, ele tem obrigação, ele não é o direito. Ele tem a obrigação de fazer os outros comprarem. Eu costumo dizer, eu fecho a imersão, inclusive, com essa frase: fazer os outros... Quando você acredita no que você faz, fazer os outros comprarem é um ato de amor ao próximo. Mas olha que interessante. É justamente essa dificuldade que nós identificamos como médicos na nossa classe. Por quê? Pouquíssimas pessoas têm essa visão. Aí eu te pergunto, na sua imersão, você já pegou alguém da faixa etária acima de 35, 40 anos? Não é a minoria? Ou não? Você fala de sendo treinado? Isso. Não. Eu falo assim, para médicos.
Não é geralmente as pessoas que estão acabando de formar, ali aquelas que estão abrindo seu primeiro consultório? Assim, a maioria dos médicos que eu já treinei tem ali até 33 anos, mais ou menos, assim. Olha que louco isso aí. Justamente, o médico, ele, igual quando a gente começou a conversa, por essa classe ser um pouquinho mais geração antiga, eles não haviam essa necessidade de dominar essas técnicas, porque a demanda era muito alta do mas serviço. É oferta e demanda, né? Hoje e agora tá que a gente está entrando, a gente precisa entender de outras coisas. E eu gostei de uma coisa muito legal que você falou. E para mim é intuitivo, eu não sei se nem se existe um nome para essa técnica, que para mim, eu acho que a minha melhor técnica de venda é o entusiasmo. Porque eu acredito tanto naquilo que eu faço e eu vejo tanto resultado, e apesar das críticas, porque são coisas novas, a ginecologia regenerativa é nova, a medicina integrativa é nova, a fisiologia humana é nova. Então, assim, não existem estudos com N muito largos, com acompanhamento de muitos anos, como professam e como praticam profissionais mais antigos e acabam criticando essa linha nova, essa área nova. Mas como eu vejo tanto resultado e eu estudo quando a gente passa a aplicar nos pacientes e ver também a multiplicação desses resultados, eu falo que eu não tenho como não ser entusiasta daquilo que eu vendo. Então, para mim, isso é muito intuitivo. Praticamente a única técnica de venda que eu sei. É meu entusiasmo. No método, quando eu vou trabalhar a síntese dos pilares do método, o primeiro é o rapport, tá? Por que o rapport é o principal? O rapport é o abrir de portas. Se você não abre a porta, você pode ter a técnica que você quiser, que não vai passar nada. Então, você tem que abrir a porta. O segundo pilar é o entusiasmo. A paixão, entusiasmo e congruência, que é você amar o que você faz, demonstrar que você ama e ser congruente com o que você diz. E aí, só abrindo parênteses, cai por terra essa questão esse lugar de manipulação que a gente escuta muito, né, no dito popular. Entende? Porque se você tá nesse lugar de entusiasmo, você tá porque você tá vendo resultado. Isso é o que é verdade. Então, onde tem a verdade, não tem esse lugar de manipulação dessa forma negativa. Caramba, você tá mudando a vida daquela mulher. E se você acredita realmente naquilo, você não tem o direito de vender. Você tem a obrigação de fazer ela comprar. Eu costumo dizer assim, ó. Quando é que a pessoa sabe que ela dominou a técnica na excelência? Quando você tiver com alguém diante de você e sentir lá no fundo que um desespero, bem de leve assim, meu Deus do céu, eu tenho que convencer porque eu vou melhorar demais a vida dessa pessoa. Eu preciso fazer ela comprar. E aí você vai implementar todas as técnicas que você vai aprender para fazer a vida daquela pessoa melhorar. E quando você internaliza isso e sente esse, meu Deus, eu tenho que fazer internamente, né? Como que eu vou fazer essa pessoa comprar? Porque eu tenho que ajudar essa pessoa a mudar de vida. Isso aqui vai mudar a vida dela. Mas às vezes ela não percebe a dor ainda. Quando você faz isso e você sente esse incômodo, você está aplicando a técnica na excelência. Certo? E aí acaba essa história, vamos chamar o aspecto pejorativo da palavra manipulação. Né? Você está realmente, verdadeiramente querendo ajudar aquela pessoa. Isso é fazer o outro comprar. Por isso que eu falo, se tornar o pior vendedor do mundo, não é que você não vai fechar negócios. É o contrário. É que você vai parar de vender e vai começar a fazer o outro comprar. Legal. E os dois ganham. E os dois ganham. E como não se tornar o vendedor chato? Excelente ponto. Que é o quinto pilar do método, que é a postura passiva. Você viu, você deve ter visto os slides, não é possível, né? Tá citando os pilares. Inclusive... Stalkeei. Valeu. Inclusive, eu ensino na imersão, inclusive copiando ou modelando. Né, o médico. O que é a postura passiva? Vocês já tiveram oportunidade... Tem algumas empresas que vendem seguro, eu não vou citar nomes, né? Empresas que vendem seguro de vida já abordaram vocês? Nossa senhora. Odeio. Qual que é a chatice? É a pessoa chegar em você, olha, vamos marcar um bate-papo, um café para eu te apresentar uma proposta? Parararararara. Quando você está de forma ativa na negociação, a gente chama isso de homeostase espacial. É como se você tivesse esse copo, fosse a pessoa. Imagina uma teia de aranha. E eu tenho aros. Eu tenho aros de distanciamento. Quando a pessoa está entrando sem a sua permissão, é a hora que dá a sensação de invasão.
tá? Isso pode acontecer de forma física, inclusive espacial, ou pode acontecer até num âmbito um pouco mais mental. Por exemplo, numa abordagem de WhatsApp que a pessoa começa a entrar demais. Cara, eu não te deixei chegar até aqui. Isso é uma postura ativa. Qual que é a postura passiva? É você passar a sensação para a pessoa que enquanto você conduz o processo, ela tá te procurando. Por exemplo, eu falo que o médico ele sempre começa com a melhor pergunta possível de qualquer processo comercial que eu ensino as pessoas a adotar. Como eu posso te ajudar? A pessoa não chega no teu consultório e fala assim, olha, eu sentei lá, tô com um problema no joelho, João, cara, vou te apresentar uma máquina de raio-x produzida na Alemanha, tira um raio-x maravilhoso, a gente consegue ver tudo. Última geração. Calma, cara, respira. Qual é que é a postura passiva? É você permitir que a pessoa te dê os sinais de que você pode avançar e só então você avança. Vou dar um exemplo que eu uso muito em abordagem por WhatsApp. Por exemplo, eu recebo muito contatos de clientes de indicação. Então, a Dani indicou o João, por exemplo. Inclusive, eu quero comissão. Você mandou o print? Comissão? Me perguntaram esses dias, consultor financeiro, eu te indiquei para um grupo de uns 20 médicos, tá? Quero comissão. Por favor. Terá comissão. Justo, é ecológico. Opa, ganha-ganha. Ganha-ganha. Então, a pessoa chegou lá um contato. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso abordar aquela pessoa e falar, olha, vamos marcar um bate-papo para eu te mostrar meu trabalho. O que eu faço? Eu começo assim. Boa noite, Dani, tudo bem? Eu sou o João Gondim, eu sou sou planejador financeiro e sócio da Iuno que atende o João, seu esposo. Tudo bem com você? Pronto, me apresentei, introduzi a questão. E aí eu vou usar a postura passiva agora. O João me passou o seu contato, mas não me disse exatamente como eu poderia te ajudar. Como eu posso? E eu pergunto, e não me deu nenhum outro detalhe. Como eu posso ser útil? Percebe que eu fui atrás da pessoa e imediatamente eu me coloquei na postura do médico? Eu sentei na cadeira e disse, como eu posso ser útil? E passa uma sensação, isso acontece no âmbito inconsciente, de que a pessoa está me procurando. Se ela me dá uma resposta, vocês acham que faz sentido ela achar que eu estou invadindo o espaço dela? Não, ela está me dando a resposta. Isso é postura passiva, é você conduzir o processo, só que tem que ser uma condução inteligente, não é aleatória. Então é método, né? É método. Você vai conduzir o processo, estando atento aos sinais que a pessoa te passa, de que você pode ir adiante, e ao mesmo tempo dando a sensação de que ela está no controle. Para a PNL, ela traz muito forte a questão de, que faz parte do rapport, inclusive, acompanhar para depois conduzir. Se você pega qualquer dança, não sei se já tem... Você dança, não dança, Dani? Acabaram de me dar uma habilidade nova. Se dança, pra mim, nunca dançou. Não. Canta e não dança ainda. Na dança é muito isso, já assistiram. Se você sai já querendo conduzir, não vai dar certo isso. Precisa estar acompanhando. Da mesma forma, a pergunta que você fez. Como eu posso falar, sugerir algo sem ser invasiva, né? Sem a pessoa achar que eu estou vendendo. Por isso a pergunta. Você viu que o João, o que ele fez? A pergunta. Olha, me falou, me passou o contato, mas ela não foi específica. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Então, a pergunta dá essa sensação de que estou aqui, quero te servir, me fale como eu posso te servir. Legal. É aquela velha máxima, né? Você não procura as pessoas, você cria um encanto para as pessoas virem atrás de você. E entra até no conceito da banda, né? Por isso, tocar músicas populares, enfim. Beleza. Agora, vamos dar uma parte um pouco mais técnica. Eu queria que vocês me contassem algumas técnicas que a gente pode utilizar de neuromarketing, pensando em aumentar a minha clientela, os meus pacientes. Vai lá, João, me dá algumas técnicas. Tá. Primeiramente, deixar uma Define para mim o que é neuromarketing. O neuromarketing é uma ciência que ela começou ali por volta dos anos de 2006, mas que bebe dos estudos do Daniel Kahneman, que ele e o Amos Tversky começaram ali no final da década de 70 a estudar o processo de tomada de decisão. Então, eles perceberam que o cérebro, na contramão do que as correntes científicas pregavam, não era racional. Que a gente tomava decisão muito mais de cunho instintivo e emocional do que propriamente racionalmente falando. Isso sofreram críticas enormes na época, enfim, foi um bafafá. E aí foram percebendo que aquilo era válido, que aquilo de fato era aplicável.
E mais pra frente, quando foi ali por volta dos anos 2006, 2004, começa a se estudar esse processo decisório do neuromarketing, da neurociência aplicada à tomada de decisão, mais voltado para a decisão de compra. O que leva uma pessoa a clicar numa landing page e fazer uma inscrição, por exemplo? Né? E eles começaram a desenvolver isso. O neuromarketing, propriamente dito, ele vai trabalhar muito com anúncio, com propaganda, com landing page, com site. Então, ele vai otimizar a tua propaganda, vamos dizer assim, do ponto de vista fisiológico cerebral. O caminho que o olho faz na hora de clicar, enfim. Quando eu comecei a estudar isso, eu percebi que muitas dessas técnicas poderiam ser utilizadas para a venda presencial, porque eu não vendo pela internet. Então, eu não entendo nada para te ensinar a levar o cliente para o teu consultório. O que eu sei fazer é fazer ele, a hora que chegou ali, comprar de você. Né? Então, o neuromarketing é isso, só explicando aí um pouco da diferença, né? Porque eu vou trabalhar a questão da venda presencial. Eu tenho que ter contato físico com a pessoa, presencial com ela. Muito bem. Então, que tipo de técnica eu posso utilizar? Dentro daquele aspecto da conduta, da atenção plena, o que é muito comum as pessoas fazerem? Imagina, chegou o paciente. Eu costumo dizer que a experiência traz junto, às vezes, a arrogância. Você tende a achar que você já sabe o que aquela pessoa precisa e pronto, acabou, vamos embora para os finalmente que eu tenho o próximo para atender. E aí, naquele processo, você muitas vezes está só esperando a pessoa calar a boca para poder falar o que você tem para dizer. Você está assim, ó. É diferente daquele aqui, ó, que eu ensinei. Isso é uma técnica, né? Você está só assim. A pessoa falou, você solta um bacana. Ó, o procedimento que a gente vai fazer com você, cara, esse bacana, esse legal, esse então... Sabe, mas você começa a frase... É como se você desvalorizasse tudo que a pessoa te disse e vamos embora para a parte que eu tenho para te falar, que é o mais importante. Qual que é uma técnica muito simples para demonstrar que você está realmente... Isso vale no consultório, vale no planejamento, vale na terapia, vale no casamento. Você quer se comunicar melhor? Faz isso. Você vai pegar a gente chama isso de ponto de ancoragem. As últimas palavras que dão sentido à frase da pessoa... Por exemplo, vamos imaginar o meu caso do diastema. Eu cheguei no consultório lá do dentista e falei assim, olha, eu me incomodo porque eu tenho sentido que talvez passe um sorriso com pouca credibilidade, eu trabalho muito com vídeo e tudo mais. A pessoa diante disso, ela poderia soltar um bacana. Então, eu vou te apresentar o aparelho, o que eu ensino a fazer. Eu entendo isso. Muitas pessoas que chegam aqui no meu consultório chegam com a mesma demanda de ter um sorriso que muitas vezes não passa o que ela quer passar no final das contas. Para resolver isso, existem alguns tratamentos e eu vou te mostrar quais são. O que eu fiz? Ao invés de eu soltar um bacana e falar o que eu tenho para dizer, eu usei o que a pessoa me trouxe como introdução para minha fala. Criou conexão. Certo? O que eu disse? Cara, eu tô aqui, eu te ouvi, eu acolhi o que você me trouxe. Isso pode ser usado no WhatsApp. Então, às vezes, eu pergunto, como eu posso te ajudar? A pessoa fala, nossa, João, é porque eu estou enrolado com dívida. Ou então, João, eu não sei o que fazer, eu tenho dinheiro, mas não sei como investir. Eu dou 40 plantões no mês, não sei mais o que eu faço e não tem qualidade de vida. Ao invés de falar, vamos marcar então um bate-papo para eu te ajudar, que é o objetivo final daquela conversa no WhatsApp, o que eu faço? Eu falo para a pessoa, eu entendo isso porque muitas das pessoas que vêm até mim chegam com essa mesma dor antes da gente resolver no trabalho. Eu falei que meu trabalho resolve sem falar nada. Eu não falei, nossa, eu sou muito bom, eu resolvo, pode ficar tranquilo. Não, eu falei, muitas das pessoas antes de começar chegam com a mesma dor. É comum o médico preocupar muito o quê? Em ganhar dinheiro, é incrivelmente eficiente para ganhar dinheiro, mas não sabe gastar o dinheiro. E às vezes atropela a própria qualidade de vida. O melhor caminho para eu poder te ajudar é marcar um bate-papo para eu entender todos os detalhes da sua vida financeira para saber como te orientar. Bora? E outra, ele ainda traz, de certa forma, para a pessoa assim, ó, fica tranquilo, não é só você. Então, a pessoa fala, ufa. Tem solução. Tem solução e outras pessoas também têm esse desafio e ele sabe como resolver. No nível do inconsciente, é isso que vem, vamos marcar. Que legal, que legal. Eu vejo uma falha nossa, sabe em qual campo? No plantão. Se nós entendêssemos que cada paciente que passa ali no plantão, que nós estamos só tocando ficha, seria um potencial cliente futuramente ali, uma questão de um consultório, de uma cirurgia eletiva, só fazendo esse método, talvez. Uhum. Porque sim, no plantão a gente está lá, bom dia, o que foi? Tá, dipirona e... Próximo. Então, se cada perdesse ali, talvez 10, 15 minutinhos, você consegue aplicar isso aí. Cara, é impressionante, porque é tão eficiente. Quando você vai para esse nível,
de entender como o cérebro funciona, eu falo que parece complexo, mas no final não é fácil. Mas é muito simples a condução. Porque eu falo que A vai levar a B e vai levar a C. Não tem como você aplicar essa técnica muito simples e a pessoa achar, nossa, ele nem prestou atenção no que eu disse. Não tem como. Vou ensinar um outro exemplo. Não sei se vocês, quem vem de procedimento eletivo, né, já deve ter ouvido muito aquele vou ver e te falo. Não sei se quem já ouviu isso, né? Vou falar com fulano, vou ver e te falo. O cérebro humano, e que é o próprio Kahneman que traz isso no livro dele, O Rápido e Devagar, ele observa que você toma decisões de forma muito mais rápida para evitar uma perda do que para ganhar alguma coisa. Então, você vai correr muito mais riscos para evitar uma perda do que para se aproximar de um ganho, né? Depois a gente pode até fazer a experiência aqui. Então, quando ele propõe isso, ele vai dizer o seguinte: você quer estimular uma pessoa a tomar uma decisão, mostra o que ela está perdendo. A pessoa soltou assim para você, vou ver e te falo. Nunca nem viu, quem dirá te falar, né? Nunca mais entrou em contato. Tá ali, dias sem falar, te dá resposta e você está aguardando aquele orçamento. O que você pode fazer? Começa assim. Oi, Dani, tudo bem? Eu estava aqui conversando viu aqui uma paciente e me lembrei que a gente não tinha conversado mais sobre aquele seu procedimento. Termina e bota essa frase solta no WhatsApp após isso. Você desistiu do nosso contato? A pessoa não te responder implica cognitivamente que ela está... É como eu estou desistindo de você. Não, eu não quero falar com você. Falta de educação. Ela vai promover a retomada do diálogo pelo simples fato de que ela não vai conseguir lidar com o fato de que ela vai perder um contato, que na prática não significa quase nada. Mas ela não percebe isso. Então faz o teste, deixa aqui o desafio, faz o teste. Aquela pessoa que está muito tempo sem te dar resposta, manda assim, estava aqui, me lembrei de você por isso, por isso, por isso. Você desistiu do nosso contato? Naturalmente. Já aconteceu de eu fazendo outro treinamento, a pessoa tentar testar ali na hora e dar certo. Porque é muito efetivo. Eu não vou fazer propaganda, não. Faz o teste e vocês vão ver na prática. É muito efetivo isso. Outra coisa, você trouxe a questão do encantamento, né, João? Eu me lembrei na mesma hora, quando você falou assim, poxa, poderia ter investido um pouco mais de tempo, o João falando dessa questão da dor. A PNL, ela traz duas coisas que a gente recorda muito. Tudo que tem impacto emocional, a gente vai recordar muito, e repetição, a gente vai recordar também. Repetição não dá tempo no consultório, mas impacto emocional dá. Então, nesse lugar, você pode causar um encantamento. Eu lembrei de, entre aspas, um endócrino, que eu fui, por exemplo, e ele me ganhou, no caso, lógica secretária, simples pelo fato que eu cheguei no consultório, tinha lá um quadro com o meu nome, Raquel Noevo, seja bem-vinda, um bombom Ferreira Rocher, sabe? Numa poltrona, pode sentar e uma taça de espumante. Lembra nem qual era a doença, mas lembra que tinha um Ferreiro Rocher ali pra comer. Não, eu não comi, né? Eu tava indo no endócrino. O endócrino tem que ter um pouquinho de cuidado. E aí eu virei, ainda brinquei. Falei, porque vai ser o último. Ela foi bem linda, bem delicada. Vai ser o último. Você tem essa experiência. Então, no caso, né? Todo esse contexto trouxe essa preocupação. E lógico que rolou um store, né? No Instagram. Porque é um encantamento. Uma experiência, né? Uma experiência. Exatamente. Eu tenho um case também que eu sempre brinco e eu sempre ganho o paciente idoso. Eu tenho uma afeição, porque eu falo, vó, benção, para todos os pacientes, e é muito engraçado, elas desmancham. Acabou. Isso dispara um gatilho emocional muito forte. Porque eu era que minha avó faleceu, muito apegada da minha avó. Aí toda vozinha que entra, eu tenho um carinho. Aí eu brinco. Meu filho, Deus abençoe. Todas. Aí acha a melhor coisa do mundo. E essa pessoa, quando sai de lá, não tem jeito. Igual eu tô contando agora a minha experiência com endócrino. Da mesma forma, a vozinha sai de lá, ela fala, nossa, mas eu fui num médico bom demais. E eu acho que a etapa mais legal dessa experiência toda é fazer os pacientes se tornarem evangelizadores da sua marca, né? E é natural. Porque assim, esse encantamento que você consegue quando você promove todo esse ganho, né? Uma entrega além, que a gente chama aqui de over-delivery, não sei se é também um dos pilares, mas o boca a boca compra, né? Muito. Então, assim... Sem dúvida. João, nós falamos algumas técnicas e beleza. Vocês ensinam alguma coisa voltada para o marketing sensorial?
Olha, não me vem, não. O sensorial que você fala, olfativo... Isso, que eu poderia não. melhorar a minha clínica para estimular meu paciente a comprar cores, Não, olfato. eu vou muito na linha da comunicação. Mais Então, comunicação. eu quero ensinar você a se comunicar melhor. Quando eu falo comunicar melhor, não é falar melhor. É ser compreendido da forma que você quer ser Então, compreendido. linguagem não verbal também. Linguagem não verbal, paraverbal. E eu vou te ensinar a conduzir isso em você para conseguir se comunicar melhor. Você falou uma técnica, eu lembrei de uma aqui que é polêmica. Solta, Mas eu adoro. posso falar polêmica? Não sendo E político, não é. É no meio médico. Né? Eu vou falar. E eu tava falando hoje com o pessoal dentista a mesma coisa. O cérebro humano, né? Existe a Raquel falou de 3 formas de você gerar memória, de 2 formas. A emoção, né? E a repetição. Tem uma terceira, que é uma referência, tá? Por exemplo, o cérebro humano, ele vai lembrar sempre do começo e do fim de qualquer fala. Você pode falar por 5 minutos, você pode falar por 5 horas. O cérebro, ele vai se lembrar do começo e do fim. Então, isso na imersão, inclusive, eu provo isso para as pessoas na imersão e não tem como correr disso. Você se lembra do começo e do fim. Tem um exercício para isso. Muito bem. Tomando isso como verdade, significa que a pessoa que vai se consultar com você, ela vai lembrar do começo e do fim do que você vai falar. Qual que é o erro que normalmente... Vou falar assim, para não ser generalista, 99% dos vendedores cometem. Eles falam das vantagens do produto no começo e eles terminam falando o quê? Preço. O preço. O que é o preço? O preço é a tangibilização do que eu perco se o negócio for concretizado. Se eu fechar o acordo contigo, o preço é o que eu perco se o negócio fechar. Então, se eu vou fazer um procedimento, um clareamento íntimo, seja lá o que for, o preço daquele procedimento é o que eu abro mão na minha vida. Por exemplo, tem esse celular aqui, o iPhone, sei lá, custa R$5.000. Quando eu compro um iPhone, R$5.000, eu estou abrindo mão de qualquer outra coisa que eu pudesse comprar com R$5.000. Uma passagem, uma viagem, uma reforma, sei lá. Então, qual que é o grande erro? Você vai ancorar na cabeça da pessoa a vantagem do produto e vai terminar falando do que ela perde se o acordo der certo. Às vezes nem a vantagem, às vezes a história do produto começa, que é pior ainda. Nossa, perfeito, Raquel. Por isso que eu amo essa mulher. Gente, isso é tão ridículo que chega... Eu vou ver, às vezes, a apresentação, inclusive, de muitas seguradoras fazem isso. Começa falando da história da seguradora. Nos primeiros slides, assim. Eu falei, gente, mas eu não tô nem aí pra isso. Eu quero é se eu tiver um câncer, eu receber um dinheiro. Enfim. O que a gente vê? Qual que é a contramão disso? Ora, se uma pessoa toma a decisão de compra em cima da dor que ela tem, certo? Eu vou começar fazendo pergunta. Eu vou começar... E não é anamnese só clínica, tá? É o que significa aquilo que a pessoa passa, por que ela buscou, quais são os problemas que vem causando aquele problema e tudo mais. Então, eu vou ressaltar a dor no começo para que ela lembre disso quando ela sair do meu consultório. Ela vai lembrar da dor. E eu vou terminar isso entregando a minha solução como resposta definitiva para aquela dor. O preço eu tenho que falar no meio. Do ponto de vista cognitivo, eu vou falar no meio, para que haja um amortecimento do impacto emocional ao saber do preço. Esse é o ponto. E qual que é um outro ponto que o médico faz muito, o profissional da saúde? Como vocês são naturalmente treinados, e às vezes tem aquela questão, não, você cobrar pela saúde do outro tá errado, né? Então é feio. Então, o que eu faço? Eu contrato uma secretária e boto ela para fazer o que eu não quero. Ela fala o preço. Eu não falo de preço, eu só falo da parte boa, vamos dizer assim. Tratamento. E aí você só estimula isso. E aí tem um agravante. Você que é a autoridade ali. É muito mais fácil a pessoa apresentar objeção para a secretária do que para você que é o profissional que naturalmente num consultório tem uma relação hierárquica. Qual que é a minha proposta? E eu já fiz testes com outros médicos e o resultado foi incrível. Você vai falar o preço. Só que você não vai falar das condições de pagamento. Por quê? Pensando aqui que a atenção plena está no começo e no fim, no meio você fala o preço. A pessoa vai lembrar do valor, mas há um amortecimento do impacto emocional. Ela não vai lembrar do impacto emocional. Falo aqui, né, no terceiro quarto da minha apresentação. Ela vai lá para fora, vai falar com a secretária e a secretária vai causar isso que a Raquel trouxe.
esse wow moment. Cara, eu saí achando que não ia dar, mas ela encontrou um jeito, uma condição de pagamento que você já vai ter combinado com a secretária. Por exemplo, o tratamento tal é R$5.000. Mas você sabe, você já falou, você pode ir até 25% de desconto, por exemplo. Então, a pessoa do lado de fora, a secretária vai ser a que vai viabilizar para que aquilo aconteça de verdade na vida daquela pessoa. E a última lembrança que ela vai ter vai ser o quê? Deu certo, isso é para mim. Eu consigo pagar, eu quero muito realizar isso. É até bom que você não flexibilize em nada na hora de falar o preço no consultório, para que ela tenha aquela dor de falar, cara, eu queria tanto, mas eu não consigo pagar. Isso vai facilitar a vida da secretária lá fora quando ela viabilizar. De ancoragem também, não é? O que você chama de ancoragem? O Daniel Kahneman fala mesmo. Você colocar um preço, depois um preço acima, para que o preço inicial seja mais atrativo. Ah, tá. Isso aí vai chamar depois Chris Voss vai chamar isso de método Ackerman. Né? Na verdade, vem do Ackerman esse método. É uma forma de ancoragem, mas eu não estou aqui muito apegado à técnica do preço. Eu estou pensando da experiência cerebral da pessoa. Eu quero que ela lembre da dor que ela tem. Então, eu não vou falar de história de produto, nada disso. Eu quero extrair a dor perguntando e vou finalizar entregando para ela a minha solução como resposta definitiva para a dor. Apresentando isso para ela e finalizando. Gente, quando eu falar final, é os últimos 30 segundos. Ela vai lembrar, na maioria das vezes, dos primeiros 30, dos primeiros 2 minutos e dos últimos. O que você diz no meio tanto importa. Pouco importa. Então, o que eu proponho, a sugestão é, começa a falar o preço. Posso te propor para você me vender, então? O quê? Vender o quê? Qualquer coisa, para me entender como é que você falaria o preço no meio de uma consulta, por exemplo. Não, assim, a gente teria que estar num processo... Aqui eu não teria condições de criar um roteiro, né, para aplicar isso agora. Pensa assim no tempo, mais ou menos. Quanto tempo um paciente senta com você, né, para te ouvir falar sobre... Enfim, para você fechar um procedimento com ele. No caso da Dani, que é mais eletivo, ou, sei lá, nutrólogo, enfim. Quanto tempo? Uns 30 minutos? Em média. Em média, uns 30 minutos. 30 minutos. Então, você vai falar o preço por volta ali do 25º minuto, entre o 20º e o 25º minuto. E você fecha com o quê? Você fecha... Vou dar um exemplo do planejamento financeiro, que eu acho que é mais eficaz. Eu costumo brincar o seguinte, você pode recitar um poema da Cecília Meirelles. Vai ter o mesmo impacto. Tem outras formas melhores de encerrar. Vou explicar. Vamos imaginar que a pessoa me procurou com o objetivo de investir para aposentadoria, porque ela sente que... Vamos imaginar que ela chegou para investir. E eu identifiquei que a dor era... Se eu não começar a preocupar com isso agora, eu vou ser um peso para os meus filhos no futuro que vão ter que bancar o meu custo de vida porque eu não vou ter condições de me manter. Identifiquei essa dor. Muito bem. Isso no começo. Eu vou fazer vou fazer um monte de perguntas, uma anamnese, e vai chegar um momento que eu vou perceber que a pessoa está pronta para ouvir o preço. Quando eu disser o preço, e eu vou dizer isso mais ou menos ali, a minha abordagem demora mais ou menos de 1 hora a 1h30, então ali por volta do minuto 70, 80 mais ou menos, eu falo o preço. E aí eu vou encerrar com 3 coisas no final. Então eu falo assim, olha, falei o preço, expliquei, agora 3 últimos recados importantes. O que eu falo nesse recado, essas últimas informações, serve para agregar mais valor ao meu produto, ao que eu entrego. Por exemplo, uma coisa que eu digo, número de reuniões. Então, quem for eventualmente conversar comigo do planejamento, eu vou falar o preço e vou te dizer assim, primeira informação importante, número de reuniões. É diferente de uma consulta médica, onde você paga um valor, vai na consulta ou na terapia, paga e volta e acabou. Não existe número de reuniões limitadas num planejamento financeiro. Você vai pagar uma mensalidade, quantas reuniões forem necessárias serão feitas. Segundo aviso importante, a Iuno tem a Iuno Forma, que é uma escola de educação financeira que todo mês dá curso, tarará, você não vai pagar nada para fazer nenhum curso. Enfim, eu encerro com várias coisas para amortecer a lembrança do preço. Certo? Mostrando o que ela ganha. Exatamente. E o que eu faço no final? Nos meus últimos 30 segundos. Eu faço o seguinte. Vamos imaginar que a dor foi a que eu trouxe no começo. Eu não vou ser a empresa que vou te ajudar a investir. Meu trabalho, isso vai acontecer por tabela. O meu papel aqui é garantir que a sua qualidade de vida seja mantida no presente e no futuro. Para que os seus filhos não tenham que arcar com uma responsabilidade que é sua agora. De se planejar agora, de se organizar agora, para lá na frente
você poder usufruir da mesma liberdade que você tem hoje de tomar suas próprias decisões. É isso que eu vou te garantir. Investimento faz parte do processo. Mas o meu trabalho é fazer isso e eu não posso errar. Isso é o que eu chamo de encerramento apoteótico. Eu trago a minha solução como resposta definitiva para a dor. Diferente do que ele trouxe como necessidade. Pronto. Do ponto de vista do escopo, né, de como eu quero consumir o meu tempo, é isso. Começo, dor. No fim, solução apoteótica. Depois que eu falar o preço, eu coloco algumas outras coisas para a pessoa esquecer ou amortecer o impacto emocional. E aí, só partir para o abraço. Realmente, muitos colegas médicos passam por essa dificuldade. Pescou, né? Eu não falei, entendeu. Não entenderam a piada. Você tá ruim para aplicar ainda as técnicas. Eu vou aplicar muitos colegas. A troca verbal é realmente muito... Entendi. Isso não deixa de ser PNL, né, Raquel? Nossa, mas toda piada pra ter que explicar é porque a piada foi ruim mesmo, né? Isso é PNL, não é? Tem mais algumas técnicas de PNL que você possa nos ensinar, voltadas para uma consulta médica também? Tem. Partindo desse lugar do acompanhar, que tem muito do que o João trouxe, quando você está com o seu paciente e você traz para ele, faz as perguntas e traz para ele, devolve com palavras que ele mesmo trouxe, por exemplo, já também tem meio caminho andado nesse lugar da programação neurolinguística. Por quê? Porque se ele falou, é uma palavra e uma forma que ele já está familiarizado com isso. Então, quando vem de você, reforça no nível, né, do inconsciente dele que ele está ok, que ele está certo, que isso que ele está sentindo faz sentido com ele ter procurado aquele determinado serviço que você vai propor e assim por diante. Então, quando você devolve para ele alguma coisa... fala, principalmente das palavras que ele mesmo trouxe, você naturalmente vai ter um pouco mais dessa atenção, né, desse paciente, no caso de vocês. E teve um caso interessante na imersão, a gente faz muito exercício prático lá. Aconteceu na última, onde isso que a Raquel está falando é tão importante que tem um efeito contrário quando você tenta deduzir o que significa a palavra. A leitura mental, que a gente chama na Exato. PNL. Você vai para o caminho contrário. O que aconteceu na imersão? Teve uma treinanda que tinha um exercício lá, de a gente falar de extração da dor e tal. E aí ela trouxe a palavra triste. E a pessoa que estava fazendo o papel naquele momento de terapeuta, fazia o personagem do terapeuta, falou assim, nossa, eu imagino que deve você se sentir muito mal quando você está assim, angustiada. Na hora, a treinada falou, não, mas eu não falei angustiada, eu falei triste. Isso rompe o rapport. E ela falou assim... Quebra a conexão, né? Ela fez assim, eu tava do lado, ela falou assim, não, angustiada? Não angustiada, triste. Eu não fiquei angustiada. Então, ela se sentiu extremamente incomodada. E aí, depois, ela foi contar pra gente que a palavra angustiada, aí vem a PNL trazendo a âncora, a gente nunca sabe o que vai disparar naquela pessoa, e a palavra angustiada disparou nela uma âncora, uma situação com a mãe dela. Então, na hora, ela travou, bloqueou. Por isso a importância de amortecer, principalmente com palavras mais suaves, mais abertas, e quando for devolver com a palavra que a pessoa trouxe. E deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Esse tanto de método, de técnica, não robotiza o profissional? Ótima pergunta. Não afasta a questão empática do médico? No início, sim. Não tem como. Como qualquer coisa. Imagina quando você começou a faculdade. Como foi? Você não sentiu meio, tipo, como é que eu vou fazer? É estranho, é início, é robotizado. Só que como tudo na vida, conforme a gente vai praticando, e a PNL também não é diferente, você vai familiarizando de uma tal forma que vai ficar natural. Tem coisa que eu faço, que se você perguntar, o que você fez? Eu vou falar, não sei. Eu vou ter que parar para ver o que eu fiz. Eu acho que foi rapport. Você só faz, né? Isso é verdade, Raquel. No início do internado, agora a PBL, a gente tem contato com o paciente desde o primeiro momento. Então, você pega um checklist, que é a sua anamnese, e você começa, sentiu dor de cabeça, sentiu nananã, e você não olha para aquela pessoa, não tem o olho no olho, não tem o mindfulness, não tem o estar presente ali. E depois aquilo vai ficando tão intuitivo que você começa a poder aplicar outras técnicas e melhorar a sua, né? E aí, eu te pergunto, existem basicamente 3 tipos de clientes.
que são os visuais, os auditivos e sinestésicos. Vocês acham muito importante conhecer cada tipo ou vocês acham que existem outras coisas mais importantes dentro de uma consulta para ganhar um paciente ou um cliente? Olha, eu não sei a opinião da Raquel, é uma boa pergunta, né? É difícil geralmente a pessoa vir com esse conhecimento, né? A gente acaba usando intuitivamente, eu acho que tem coisas mais fáceis de você usar com uma eficiência muito alta. Por exemplo, o meu registro principal, que a gente chama de sistema representacional, né? Na PNL, é o visual. Eu compro um carro, né, sem entrar no carro. Eu posso ver a foto do carro e falar, achei bonito, compro o carro, né? O sinestésico vai querer sentir o banco e tal, tocar e tal. Eu sou totalmente visual. Pessoas que têm o registro, o visual como o primário, o principal, ele vai ter algumas características que você percebe muito fácil. Por exemplo, ele fala mais rápido, ele fala mais alto, a voz é mais nasal. Então, a minha voz é naturalmente mais nasal. Ele fala mais acelerado. O João tem muita característica do visual. O sinestésico, ele fala mais assim. Porque ele vai sentir o que ele tá falando. É o arquétipo do mago. E outras coisas. Do curador, né? Ele vai sentir. Então, você consegue perceber isso na própria fala da pessoa, né? Muito bem. O que você faz com essa informação? Imagina que chegou uma pessoa que fala assim, ó, doutor, eu tô me sentindo, sabe, tá me incomodando muito porque eu não tô conseguindo, minha coluna tá doendo demais e a pessoa tá falando de uma forma mais aveludada, naturalmente, é natural que ela esteja mais voltada pro sentir, que é o registro sinestésico. Imagina que é o João médico. Não, fica tranquilo, eu vou te ajudar. A gente vai criar um tratamento assim assado, você vai fazer essa e essa fisioterapia, você vai fazer uma cirurgia assim. No momento em que eu uso essa comunicação mais acelerada e mais alta, eu me desconecto com aquela pessoa. Porque o registro primordial dela é do sentir. Agora, da mesma forma, se você for me apresentar um tratamento, falar assim, João, vou te mostrar um tratamento sensacional. Clareamento íntimo. Vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Eu vou estar assim, eu já vou começar a olhar no relógio, começa a ficar ansioso. Por quê? Você está usando uma comunicação que é diferente da minha. Por isso que eu prefiro ensinar a questão do sistema representacional de uma outra forma, que é o rapport. Que é você espelhar a comunicação. A pessoa está te dizendo como ela vai entender e como ela se expressa. Basta você se expressar da forma que ela entende. Entendi. Fantástico. Realmente, existem caminhos mais fáceis, mas se você souber isso, é um grande ganho também, né? Eu acho interessante. Sem dúvida. É que, por exemplo, as pistas que a pessoa dá, por exemplo, tem as pistas oculares, que é para onde ela olha quando ela está contando uma história. Os padrões de linguagem, por exemplo, um visual, ele vai falar assim, eu tenho que ter foco. Eu preciso ver como que eu tô me sentindo. Ver como eu tô me sentindo. Não faz nenhum sentido a frase. É bem de visual mesmo, né? Eu tenho que ter clareza para tomar uma decisão. Clareza são palavras que remetem ao campo visual. Uhum. Né? Você viu o que eu estava ouvindo? Não faz nenhum sentido isso. Então, só que você tem que estar muito atento para perceber isso. E para evitar essa robotização, né, especialmente no começo, que você tem que estar muito atento, eu prefiro outros caminhos que são mais simples, que é observar características paraverbais, que é o como a pessoa fala, e não verbais, que é o como ela se porta, né? Por exemplo, eu tô vendo a Dani aqui, ela tem uma postura um pouquinho mais fechada. Ela tá aqui mais o ombro para dentro, o cotovelo fechado, ela tá diminuindo de tamanho. Se eu sou um médico e quero me comunicar melhor com ela para extrair informações importantes, como a dor, etc., não adianta, ou melhor, vai ser muito menos eficiente se eu me sentar assim, ó. Me conta para mim, Dani, como que eu posso te ajudar? Eu adoto uma postura muito dominante de uma pessoa que está aqui fechada. Da mesma forma, então, o que é mais eficiente? Eu vou fazer isso aqui, por exemplo. Dani, como que eu posso te ajudar? Eu diminuí de tamanho para conversar com ela. E se você, por exemplo, se depara com um paciente que tem uma postura mais dominante, ombro muito aberto, cotovelo aberto, peito aberto, né? Você vai adotar a mesma postura. Então, você vai sentar na cadeira sugerindo essa dominância. É natural, homens, isso está presente no reino animal, assim, os mamíferos de grande porte, quase todos fazem isso, que é expor a virilha na comunicação. Então, homens muito dominantes, podem observar, eles andam quase com a perna aberta para expor a virilha. Isso é natural, o leão faz isso, o macaco faz isso demais, enfim.
Então a mulher, ela... Cara, eu não vou sentar de perna aberta, eu tô de vestido. Como que você pode fazer? Você pode simplesmente cruzar a perna e adotar essa postura que a Raquel tá aqui. Mas no comando. Porque se você tiver com uma pessoa que tem essa postura, naturalmente você está demonstrando, olha, conversamos e nos sintonizamos na mesma frequência. E vai facilitar muito mais a comunicação. Que legal. Eu comecei por esse mundo justamente tentando entender essas técnicas de pessoas que vendiam muito sem saber que estavam vendendo bem. E aí o que eu vejo que é muito legal, porque fiquei taxado como coach, né? A gente até brincou isso, falou, né? E eu gosto, eu adoro estudar sobre performance. Nessa parte de vendas tem que nem tanto mais para a parte de estudos, de hábitos. E aí, para a gente ir para os finalmente, não é um pouco coach isso aí? Raquel? Eu queria voltar com uma pergunta. Defina um pouco o coach. O que Pois é é. um pouco coach? O que eu acho interessante disso aí? Justamente a resposta que eu queria que você trouxessem para mim. É um sentido pejorativo que as pessoas colocaram para técnicas quando são utilizadas de uma forma consciente. Que eu acho que é esse que é o problema. Porque se você ensina um método para uma pessoa e a pessoa atende um paciente de uma forma consciente, um passo a passo, a metodologia, aí ela fica sendo taxada de uma forma pejorativa. Ou seja, entra no que a gente tinha acabado de falar agora há pouco. Você está perdendo a sua essência, você está perdendo a sua empatia. Por exemplo, eu gosto muito da parte de estudos, de técnica de estudo, por exemplo, você falou do começo ao final, o Pomodoro fala muito isso, né? Você coloca um tempo de estudos, 5 minutos você presta muita atenção, os seus últimos 5 finais é o que você também mais absorve. Aquele metade ali fica meio que num limbo, né? A técnica de Pomodoro. E aí, justamente, quando eu ensino isso para uma pessoa, mas isso aí não dá certo, isso é papo de coaching. Como que eu quebro uma objeção de um médico, justamente ele fazendo essas técnicas? Eu acho que nada substitui a experiência prática. Eu acho que quando você começa a perceber que você não só, ao mesmo tempo em que você melhora o teu resultado financeiro, como também você ajuda muito mais pessoas com essas técnicas, porque você vai se comunicar melhor, você naturalmente vai perceber que isso funciona. E agora, o que é o coach, né? Deixa eu só abrir um parênteses, claro. João. Para além daquilo que a pessoa vai achar, vai deixar de achar, está muito ligado à sua intenção. Qual que é a sua intenção? Porque isso que a gente traz para essa questão do coach, que a gente leva para um lado como se ele tivesse a intenção apenas de convencer e assim por diante, mas isso tudo pode ser quebrado em segundos, digamos assim, se ele apresenta uma solução para aquela pessoa, que vai ajudar aquela pessoa. Então, qual que é a intenção verdadeira? Porque as pessoas, gente, elas vão falar de todas as formas. E elas vão trazer, inclusive, coisas sobre a crença delas, o medo delas. Então, a gente precisa preocupar com a nossa intenção. Qual é a minha intenção em conduzir essa pessoa? Então, eu vou conduzir para esse lugar de sanar a cura? É o que importa. Ela vai sair feliz daqui com o resultado e, com certeza, vai indicar muitas pessoas. Eu acho fantástico. É transformar a vida do próximo. Era a resposta que eu queria, de certa forma. E outra, o coach em si, ele é só um arcabouço de técnicas, de questionamento, de perguntas e tal, que não tem problema nenhum. Pelo contrário, é muito rico. Eu acho que o principal preconceito que as pessoas têm é da incongruência. Que é a pessoa falar uma coisa, pregar uma coisa e viver outra completamente diferente. Isso faz cair no descrédito. E que aí o problema não é o coach, é Exatamente, esse profissional. é o profissional. E isso tem em todas as áreas. Na minha área enquanto terapeuta, tanto que a minha área é criticada pela psicologia. Muito. E eu entendo. Eu tô no 9º período de psicologia, inclusive formando em psicologia agora. Eu entendo perfeitamente o que é ficar aí quase 5 anos numa faculdade e a pessoa fazer um curso de um final de semana e falar: eu já aprendi tudo sobre a psique humana. Nossa, dá vontade de realmente... Legal. Eu acho que isso aí, eu queria ouvir essa resposta mesmo. A gente não vende milagres, não adianta, né? Isso é uma metodologia. É garantia que você vai ter uma conversão? Não é, infelizmente isso não é, porque mexer com a psique do próximo é muito mais complexa do que isso. Mas uma técnica te facilita, né? Te auxilia ali em momentos novos, enfim. E como é que você foi parar com um médico em específico, João? Foi assim, eu já estudava muito sobre essa questão de neurociência, eu acabei me aprofundando, me especializando. E aí veio a PNL, começou a somar as duas coisas. E eu vendo um negócio que é bizarramente complexo de explicar. Por quê? Ninguém acorda de manhã falando, eu preciso de um planejador financeiro na minha vida. Nem sabe o que eu faço quando senta, na maioria das vezes, quando senta para conversar comigo.
Então, eu percebi que a melhor forma ou a única forma de conseguir fazer a minha empresa crescer e de vender aquilo que eu faço era através de uma técnica extremamente refinada, que é o que hoje eu ensino no Método Me Vem. Só que, com o passar do tempo, a empresa foi crescendo, eu treinei a minha equipe, comecei a... Hoje, para vocês terem uma noção, a nossa taxa de fechamento é 94,6%. De cada 20 pessoas que sentam, 19 fecham. 82% fecham na mesma hora. Assina o contrato e faz o Pix. Então, é uma taxa muito alta. Para chegar lá, foi muito tempo, muito estudo, muito treino. Só que chegou um momento que tinha clientes... Eu tenho muitos clientes médicos, a empresa tem muito cliente médico. E aí, eles começaram... João, cara, eu tô precisando de uma ajuda aqui no consultório, que eu tô vendo umas meninadas aí postando no Instagram e tá vendendo, acaba recém-formado, eu precisava de uma ajuda. Me ajuda a treinar, porque eu já era conhecido por treinar pessoas nesse âmbito dentro da minha empresa e tudo mais. E aí eu comecei a me permitir. Foi um bloqueio longo, até que um dia meu irmão falou assim, sabe por que você não ensina os outros? Porque você é covarde. Aí eu, como assim, Gustavo? Ele falou assim, porque você é covarde. Porque você tá segurando o dom que Deus te deu só para você. Isso é covardia. E você nunca vai prosperar enquanto você não superar isso. E na verdade... Desculpa te cortar. Olha que lindo. Por isso precisa ter coragem. Entendeu? Para ir para esse lugar de talvez até desagradar. Ouvir isso não é nada agradável. Não mesmo. Mas olha o que surgiu não disso. Não tinha uma hora melhor para vocês falarem isso para Daniela. Então, eu percebi que eu tava segurando para mim tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha aprendido. E por covardia, eu tava impedindo as pessoas de viver melhor. Porque quando eu vou num treinamento hoje... aqueles que não fecham a imersão, por exemplo, eu fico incomodado. Falei, gente, eu podia tanto ter ajudado. O que eu errei? O que eu devia ter feito? Que técnica que eu tinha que ter usado para melhorar a vida daquela pessoa? Bom, e aí eu comecei, aí meu irmão me fez essa provocação. 4 meses depois, eu recebi o convite de um casal de quiropraxistas, né, que atendem estão comigo há mais de 5 anos como planejador financeiro, lá no Sul. E uma das clínicas, eles tinham 2. Uma ia quebrar. Eles estavam querendo fechar a clínica. Falou, João, vem aqui dar um treinamento, me ajuda e tal. Eu falei, vou. E era o embrião do que seria o Método Me Vem. E aí essa clínica hoje é a que bate todos os recordes de faturamento, que é a clínica de Blumenau. Depois veio um outro cliente meu, que era o médico também, o José Paulo, que é da área de nutrologia. E aí eu treinei a secretária em 1 semana. Ela falou, cara, eu pedi pro doutor... Perguntei, como é que vocês estão? E tal. Ela falou assim, não, eu pedi para ele comprar outra agenda, porque não cabe mais nessa agenda de tanta consulta que eu tô marcando. Falei, cara, esse negócio parece que funciona mesmo, né? E aí eu comecei a me dedicar muito à área da saúde, porque eu percebi que era um profissional que ele estuda muito tempo, ele gasta muito dinheiro para aprender, mas não gasta um dia para aprender a fazer o outro comprar o tempo e o dinheiro que ele gastou, né? E aí eu comecei a me dedicar a essa área. Hoje acaba que quem mais me procura para dar treinamento não é a área da saúde, são os corretores de imóveis, porque os produtos, a técnica que eu ensino, ela é aplicável para produtos de alta complexidade. O que é isso? Vai ter 3 coisas ao mesmo tempo. Ticket médio acima de R$3.000. Então, planejamento, um procedimento médico, um imóvel, enfim. Você vende para pessoa física. Tá? Então, todos nós vendemos para pessoa física. E você tem contato presencial no ato da venda. Então, se junta essas 3 coisas, a metodologia vai aplicar. Coisa, né? Então, acaba que... E eu sempre quis... Namorei 2 dentistas, namoro uma médica, né? Então eu tô sempre muito envolvido na área da saúde. Inclusive, e eu sempre... ela ficou de vir aqui até hoje, não veio. Tá te dando o tomé. Não, eu vou conversar com ela. Então acaba que a gente... eu acabei tendo muito contato com esse público e percebendo a carência que era dessa área de venda. Até porque é um tabu na saúde essa história de venda, né? E aí eu comecei a embrear nesse caminho. Eu brinco e falo que o médico é o profissional mais burro que tem. Só sabe medicina. Isso é uma lei, não tem jeito, cara. E quando você tenta ensinar, você bate com tantas objeções, sabe? Principalmente áreas que são tradicionais, essa questão de técnicas de vendas, técnicas de comportamento, técnicas de vestimenta. O médico acha que não tem jeito, que é jaleco branco, aquele sapato desbotado, mas enfim, para outros podcasts. Raquel, fantástico. E para a gente também encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem hoje para o nosso público, para o seu público, tanto sobre neuromarketing, sobre PNL, né, constelação familiar, que também é a sua especialidade, que eu particularmente acho fantástica, o que você diria para essas pessoas? Eu digo que nós todos, sempre vamos ganhar
quando a gente tem coragem de abraçar todas as nossas partes. Todas. Aquela mais bela, que você adora mostrar, e aquela mais que você chama de feia, considera que a gente chama de sombra, digamos assim. Quando a gente consegue lidar com isso e conseguir ver a beleza nisso, a gente consegue realmente ser feliz nesse mundo. Legal. João, para finalizar, qual é a hora do médico começar com a metodologia de vendas? Por exemplo, por que eu estou te perguntando isso aí? Você acha que um acadêmico de medicina já está na hora de aprender a vender? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Não adianta você... Eu falo o seguinte, você quer aumentar o teu resultado financeiro, né? Quais são as 3 formas que você pode aumentar teu resultado financeiro? Tem 3. É uma multiplicação simples. Teu ticket médio, vezes o seu volume de prospectos, as pessoas que sentam na sua frente para fechar um negócio, vezes a sua taxa de fechamento. O que o médico faz, ou o profissional da saúde faz, primeira coisa que ele pensa, quero ganhar mais, vou fazer uma especialização para cobrar mais caro. Isso custa muito dinheiro e demora muito tempo até você concluir. Qual que é a próxima parte? Tá, fiz a especialização, vou investir em marketing. Isso até mais rápido, mas custa muito dinheiro. Você vai investir em tráfego, Instagram, Google, contratar equipe de marketing, design, etc. Qual que é a outra forma mais barata e mais simples? Investe em taxa de fechamento. Se você aumentar a tua taxa de fechamento, ou seja, se você fechar mais pessoas que já chegam até você com o que você já tem a oferecer, teu resultado financeiro vai melhorar. Então, o melhor momento para você investir em treinamento comercial, para aprender a fazer os outros comprarem, é agora. Legal, fantástico. E eu até registro aqui uma experiência que nós tivemos. Nós temos uma página, todo mundo conhece, Nova Med. Temos gerenciador de tráfego, temos design. A página vem crescendo, graças a Deus, em números fantásticos. Mas foram 2 palestras que eu e a Dani fizemos de forma presencial, que bom. Então, nada substitui o tete a tete. O tete a tete. E você, João? Você deixaria alguma mensagem pra gente hoje? Legal. Primeiramente, agradeço muito vocês estiverem aqui. Finalmente deu certo, né? Finalmente. Enfim, eu acho justamente que nós médicos necessitamos muito de técnicas. Eu sou apaixonado em técnica, em metodologia, porque a partir do momento que você coloca algo físico naquilo que você faz, você tem parâmetros de melhora, de piora, onde você pode aperfeiçoar. E outra, é reprodutível, né? Então, você testou com uma pessoa, deu certo, você inteirou com ela, iterou depois, passou para outro colega, foi evoluindo um método que vários médicos ganham com isso. Então, eu acho que nós devemos abrir os olhos para isso. E nós não abrimos. Infelizmente, você precisa ver. Por mais que você tenha um número bom de clientes, é uma porcentagem muito baixa. Ínfima. É muito baixa. Então, nós precisamos chegar em mais pessoas. Essa é a proposta do Nova Med, que esse podcast, que esse conhecimento que vocês têm, que é fantástico, alcance mais pessoas, desperte, que nem seja uma semente ali de quem está no primeiro período da faculdade, para entender, poxa... Eu posso, pelo menos que não seja nesse momento, fazer o curso, que é um curso caro, bacana e tal. Mas, sim, eu posso, pelo menos, procurar o livro que ele falou, o Rápido Devagar. Eu posso assistir mais alguns conteúdos de PNL. Então, assim, buscar conteúdos, pensar fora da caixa, e eu acho que é isso. E o João praticamente encerrou com uma história do irmão dele que já, com certeza, me inspirou bastante. Eu, como copywriter do Inova Med, essa semana escrevi um texto que dizia assim, que conhecimento e felicidade só são válidas quando são compartilhadas. E o que vocês estão fazendo aqui hoje é compartilhar esse conhecimento, dividir esse ouro que vocês vêm garimpando aí ao longo dos anos. Raquel, há um pouco mais de tempo, eu já sou imensamente grata. Eu digo que existem 2 Danis antes e depois do você. E isso não é assim, para puxar saco. Eu falo que você é luz mesmo. Levei minha mãe em um dos nossos momentos mais difíceis da nossa vida. Que, assim, quando a gente acredita muito numa coisa, a gente quer multiplicar, né? Então, é isso que vocês fazem diariamente. Nós somos muito gratos por tê-los aqui hoje, no Inova Med. Esse, com certeza, foi um dos episódios mais especiais, porque é uma dor imensa que a gente enfrenta, né? Como você falou, a gente vem com a crença de que cobrar por saúde é errado. E hoje, as pessoas não vêm só com doenças, vêm com outras demandas para o consultório, inclusive procurando melhorar aquilo que já está bom, de certa forma. Então, como abordar? Eu acho que a gente entregou aqui várias técnicas. Acredito que o treinamento seja maravilhoso. Você pode fazer seu pitching, aproveite o espaço e esperamos estar lá em breve, inclusive com você.
Onde a gente encontra você, João? Bom, tem o meu Instagram, joão.iuno. Lá eu coloco um monte de conteúdos relacionado à parte de vendas também, do Me Vem. A imersão Me Vem, infelizmente, é um negócio que... Ou felizmente, né? Eu faço só uma vez por ano. Então, esse ano eu fiz uma turma, decidi fazer a segunda por conta da enorme lista de espera. E a gente teve um resultado tão bom em função da incrível equipe... que a Raquel, a Renata, o Gustavo, que faz parte da equipe da estrutura que a gente montou. Então, foi um resultado tão legal que eu decidi fazer uma segunda turma, mas agora só o ano que vem. Se eu não me engano, não sei se quando esse podcast for ao ar, se ainda haverão vagas, ou se... Acho que nem imersão vai estar, né? Porque vai ser esse final de semana agora. Mas quem tiver interesse, vai me seguindo no Instagram. Quando tiver uma outra oportunidade, fica ali atento que vai ser um prazer. E detalhe, eu tenho um carinho muito grande em treinar as pessoas da área da saúde. Então, se quiser fazer realmente treinar, se quiser ser treinado, me fala que até desconto a gente dá, porque eu quero focar nessa área. Eu tô na briga pra ganhar um desconto, não tô ganhando, não. É que você toca na minha banda. Você onde a gente te encontra, Raquel? Então, hoje eu tô no Instagram, né? Raquel.noevo com 2E. E eu faço hoje terapias integrativas, então eu utilizo da constelação familiar, que eu também sou consteladora, dentre várias terapias. Então, hoje eu estou atuando mais no consultório e tem mais novidades chegando por aí. Algumas coisas nesse sentido aí de vivências, que é uma parte que eu sou apaixonada. E a gente percebe que as pessoas conseguem dar saltos também em imersões, vivências e assim por diante. Então, por enquanto, no Instagram... E a gente vai caminhando aí com mais novidades. Doutora Daniela, onde a gente te encontra? Estou no @inovamed, estamos. E @doutora Daniela Textor. Nos acompanhem. O meu doutor DR João Ranum. Vamos deixar aqui no link embaixo. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio. Nos acompanhe, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse conteúdo, porque hoje foi show de bola. E obrigado. Aê! Valeu!